Olá pessoal, mais uma aula de trigonometria na circunferência. Nesta aula 9, a gente já fez a primeira parte dela, tá? A gente tratou dos valores notáveis da circunferência. Então a gente já deu uma observada nessa figura, ok? A gente já preencheu essa primeira parte da tabela e agora a gente vai preencher essa parte final aqui, certo? Eu dividi em duas partes para ela não ficar muito grande essa aula. Pois bem, vamos começar resolvendo aqui o seno, o cosseno e a tangente de 180 e de 270, tá? Vamos iniciar com esses valores. Ora, primeiro de 180. Olha só, vamos observar a figura. Se você não assistiu a primeira parte dessa aula, aconselho fortemente que você assista, porque aí essa segunda parte vai ficar bem mais didaticamente, né, entendível. Se você não assistir a primeira, fica mais complicado. Pois bem, a gente viu na primeira parte que o seno de zero, tá? O seno de zero é zero. A gente viu isso. E aí o que acontece? A gente viu que cada valor de seno desse lado tinha um valor correspondente do outro lado, tá? Se o seno de zero é zero, o seno de 180 também é zero. Só reforçando, os senos eles são representados por esses segmentos verticais, ok? Então, se a gente for se aproximando do zero, esses segmentos verticais vão diminuindo até que ele diminua e chegue a zero. Já no segundo quadrante, aqui ó, esse segmento representa o seno, ele vai diminuindo na medida em que você se aproxima de 180. E em 180 o seno é zero, ok? Então o seno de 180 é zero. Já o cosseno, na primeira parte, nós vimos que o cosseno de zero é todo esse segmento que é o raio da circunferência, tá? Vamos aproveitar para recordar que no cosseno, o cosseno de 60 é esse segmento, o cosseno de 45 é este outro segmento, o de 30 é este. Na medida em que o ângulo vai diminuindo, o cosseno ele vai aumentando. Então, quando ele diminui para chegar perto de zero, o cosseno aumenta e chega próximo aqui do raio. E o raio vale 1. Então, o cosseno de zero é 1. Mesmo raciocínio para o outro lado, tá? 120, 135, 150. Na medida aqui em que, nesse caso, né, no segundo quadrante, o ângulo vai aumentando, ou o ponto vai baixando em relação ao eixo do seno, tá? O segmento do seno vai diminuindo e em 180, na verdade estamos falando do cosseno, né? Então o que acontece? Na medida em que esse ângulo vai aumentando, e essa medida aqui que representa a medida do cosseno, ela também vai aumentando e quando chegar em 180 vai coincidir com todo esse raio. Esse raio mede 1, mas como está à esquerda do zero, então vai ser menos 1, tá? Então, o cosseno de 180 é menos 1. E a tangente é só você dividir. 0 dividido por menos 1 dá 0. A tangente de 180 é 0. Beleza? Vamos ao 270. Vamos ver o seno de 270, certo? Então, olha, 270, ele está aqui. Gente, vimos na primeira aula que o seno de 90 é 1. O seno de 270, pelo mesmo raciocínio, porque o seno de 90 é 1, o seno de 270 vai ser menos 1. Reforçando rapidamente, na medida em que o ângulo vai aumentando e se aproximando de 90, os senos, os segmentos que representam os senos vão aumentando até que ele coincida com o raio, que é igual a 1. Mesmo raciocínio vai valer para cá. Na medida em que o ângulo se aproximar de 270, esses segmentos vão aumentando, tá? Até coincida com o raio, tá? Essa medida vale 1, no entanto, como está abaixo do zero, aí fica menos 1, tá? Aqui está o zero, ó, abaixo dele, o seno é menos 1, tá? O seno vai ser negativo. Então, o seno de 270 menos 1. Qualquer dúvida, posta nos comentários, tá?
O cosseno de 270, você acha que é quanto? Ora, o cosseno de 270 é zero, né? Mesma razão que o cosseno de 90 é zero, porque quando os ângulos vão se aproximando de 90, esse segmento aqui, ó, cosseno de 60 é esse segmento. No que ele vai se aproximando de 90, esse segmento vai diminuindo, tá? Se o cosseno de 90 é zero, mesmo raciocínio vale para cá. Na medida em que esse ângulo 210, 225, 240, ele vai se aproximando de 270, o cosseno, que é todo esse segmento, ele vai diminuindo, até que em 270 ele diminui a ponto de ser igual a zero. Beleza? Muito bem. E a tangente é só dividir. No entanto, menos 1 dividido por zero não dá para dividir. Então, a gente diz que não existe solução, tá? Para a tangente de 270. A exemplo da tangente de 90. Não existe solução. Para finalizar nossa aula, vamos agora fazer esses 3 ângulos e também esses 3. Ok? Para isso, a gente vai usar simetria, tá? Vamos ver o seno de 210. Seno de 210. Ora, gente, 210 está aqui, tá? O seno de 210, ele tem o mesmo tamanho, o seno é representado aqui, ó. Ele tem o mesmo tamanho do seno de 150 e também do seno de 30. O seno de 210 tem o mesmo tamanho do seno de 150 e do seno de 30. Sendo que o seno de 30 e o seno de 150, eles são positivos, e o de 210, ele é negativo, ok? Então, a gente pega o valor do seno de 30, né, meio, agora do 210 vai ser menos meio, ok? Para o mesmo raciocínio, o seno de 225 é igual ao seno de 45, porém, vamos ver aqui na figura, o seno de 45, ele está aqui, ó, é do mesmo tamanho do seno de 135, já o 225 também é do mesmo tamanho, mas o 135 e o 45 são positivos e o 225 é negativo. Então, é o valor raiz de 2 sobre 2, negativo. Ora, então você sabe que o seno de 240 vai corresponder ao de 60, só que negativo, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Vamos ao cosseno 210, ver o que acontece. Olha, aqui está 210, o cosseno é essa medida aqui, ó. O cosseno 210. Essa medida é a mesma do cosseno de 150, a mesminha, tá? O cosseno de 150 a gente já tem cosseno de 150, menos a raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. E só para reforçar, o cosseno de 210, que é essa medida aqui, ó, 210 é simétrico a 30. Então, vai ser o mesmo valor do cosseno de 30, sendo que o cosseno de 30 é positivo, porque está à frente do zero, e o 210 é negativo, porque está à esquerda do zero. Beleza? Já a tangente, pode fazer dividindo, tá? Vai ficar menos por menos mais, 1 sobre raiz de 3, porque o 2 cancela com 2, 1 sobre raiz de 3, que racionalizando, dá raiz de 3 sobre 3, né? É o mesmo valor da tangente de 30, beleza? Pois bem, então, dá uma pausa aí, tenta completar esses 4 valores, vamos ver se você acertou. Cosseno 225, vamos lá, cosseno 225, aqui está o 225, o cosseno 225, por simetria, é igual ao de 45, sendo que o de 45 é positivo e o 225 é negativo. Então, é menos raiz de 2 sobre 2, ok? E o cosseno 240, por simetria, ó, 240 é simétrico com 60, o cosseno tem o mesmo valor, meio, só que negativo, então menos meio.
ok? A tangente, aqui vai dar 1. A tangente é o mesmo valor aqui, né? Ó. Então, aqui é raiz de 3, ok? E para finalizar mesmo a nossa aula, restam esses valores. Dê uma pausa e tenta fazer. E volta aqui para ver se acertou. O seno de 300. Gente, o seno de 300, vou olhar para a figura. 300, ó, é simétrico com 60 graus. O seno de 60 graus é esse. O seno de 300 é esse aqui. Eles têm o mesmo tamanho, só que aqui o seno é positivo e aqui o seno é negativo, tá? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então esse aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2, ok? O de 315, o mesmo raciocínio, sendo que o de 45 é positivo, aqui vai ser negativo. E o de 330, mesmo raciocínio, ele é simétrico ao de 30, então o seno de 30 é meio, aqui vai ser menos meio, ok? Acertou? Agora o cosseno de 300. Gente, olha só o cosseno de 300. O cosseno de 300 é essa representação aqui, ó. É o mesmo segmento do cosseno de 60, tá? Então é o mesmo valor mesmo. Mesmo valor. Cosseno de 60 é meio, então aqui também é meio. Ok? Seguindo o mesmo raciocínio, o cosseno de 315 é igual ao cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. E agora, dividindo, aqui vai dar menos raiz de 3, aqui vai dar menos 1, e aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 3. São esses mesmos valores aqui, né? Muito bem. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.